Eles prometem o mesmo efeito, o mesmo brilho, a mesma fórmula, só que custam 1/3 do preço. Não levam o nome da marca original, mas carregam desejo. Bem-vindos ao universo dos dupes. Para começo de conversa, vamos pontuar. Dupe não é falsificação. Enquanto as cópias tentam replicar tudo, do nome à embalagem, para tentar enganar, os dupes se inspiram em produtos conhecidos, oferecendo uma opção mais acessível. Eles não fingem ser o original, mas se posicionam como uma opção viável dentro do desejo. Do skincare à maquiagem, da base ao perfume da celebridade viral, tem sempre uma opção baratinha esperando para ser descoberta. Uma pesquisa de 2024 da Mintel apontou que 7 a cada 10 usuários de maquiagem já consumia dupe, mas 50% passou a procurar ativamente por esse tipo de produto. Recentemente, a empresária Charlotte Tilbury, dona da marca homônima de maquiagem, lançou uma campanha chamada Legendary for a Reason, lendária por um motivo em português. O objetivo era incentivar os consumidores a comprarem marcas que estão realmente criando algo novo no mercado. Mas o que começou como uma alternativa acessível se tornou uma conversa muito mais complexa. Estamos falando de acesso ou apropriação? Tendência ou cópia? Democracia da beleza ou concorrência desleal? Eu sou a Carolina Merino, repórter de beleza, e hoje a conversa é sobre eles, os produtos inspirados, as cópias polêmicas, os queridinhos do custo-benefício. Afinal, dupe é truque de mestre ou atalho de mercado? Quem está aqui para conversar comigo hoje é a jornalista e empresária Vitória Seridono, a empresária Mari Maria e a influenciadora e colunista da Glamour, Angélica Silva. Gente, vamos lá. Para começar essa conversa, queria que vocês contassem um pouquinho como essa questão do dupe ressoa em vocês, que são empresários que estão trabalhando no mercado da beleza há muito tempo. O que vocês acham sobre esse tema que é tão polêmico e que está super atual nesse mercado que a gente trabalha? Eu posso começar como a mais jurássica aqui do grupo. Eu acho que a primeira coisa é que o dupe não é uma novidade, de maneira alguma. Sempre existiu e eu entendo, assim, particularmente, né? Eu sempre fui muito fã de produto, fã de marca. Eu me conecto com coisas bonitas. Eu sempre gostei do universo do luxo. Eu sempre fui uma perua. Pra mim, sempre foi uma coisa que eu almejava ter certas coisas. Uhum. E quando eu comecei a fazer… especialmente os vídeos, né, no Dia de Beauté. O Dia de Beauté faz 18 anos esse ano. Eu lembro, eu já escrevi isso tantas vezes em post no blog, que é assim… Gente, eu posso estar aqui usando um batom da Chanel, mas você, na hora que você passa o batom vermelho, não vai ficar com o logo na sua boca. Então, assim, o importante, né… o meu intuito sempre foi muito de democratizar o conteúdo de beleza e mostrar para as pessoas que, independente do que elas usam para fazer, o resultado final é o que vai deixar ela feliz. Então, eu acho que existe muito esse equilíbrio entre a gente desejar certos produtos, mas a gente não precisa ter eles, né? E aí que eu acho que entram as alternativas que são acessíveis. Então, eu acho que é uma conversa interessantíssima. O meu convite para estar aqui. Tô animada para ouvir as meninas. Mas eu acho que isso é um fenômeno que a gente sente, talvez, hoje, mais latente por causa do TikTok e das viralizações. Mas isso é um fenômeno que apesar de não parecer, ele é nichado na realidade do TikTok, né? Sim. Eu acredito muito sobre a democratização da beleza, muito, muito mesmo. Eu gosto muito de falar sobre isso justamente porque eu acredito numa beleza acessível. Eu acredito, principalmente para o país que a gente vive hoje, as pessoas precisam ter acesso àquilo que elas têm vontade de usar. Então, eu vivi isso desde o meu começo no YouTube. Quando eu fiz estética e cosmetologia, sempre foi algo que eu gostava de ver a diferença das fórmulas e o que afetava, impactava na construção de um produto, para realmente ser um produto viável e que realmente fizesse sentido para o consumidor final, sem impactar no dia a dia dele, né? Porque eu preocupo muito com a saúde e o bem-estar do meu consumidor. Mas a gente paga pela logo. Então as pessoas precisam entender que também o design, tudo isso, a experiência, tudo você tá pagando por ela. E muitas vezes, a Vicky sabe disso também, as inovações vêm das fábricas.
As fábricas fazem o estudo e traz pra gente muitas coisas, e aí a gente vê o que faz sentido e às vezes tenta encaixar no nosso portfólio. E foi justamente isso, quando eu comecei a desenvolver produtos para outras marcas, eu pegava muitas referências internacionais e as marcas falavam, eu quero esse tipo de produto. Eu falava, não dá pra gente criar, não dá pra ser igual. Você vai ter que modificar a fórmula de alguma forma e você vai ter que fazer escolhas conscientes. Eu sou bem realista. Eu falo, gente, não dá pra ter tudo, mas você consegue fazer uma escolha consciente e entregar pro seu consumidor aquilo que você se propõe. Então, eu não vejo problema de dupes, que eu acho que é completamente diferente de falsificação, né? Porque o que me preocupava sempre, no meu canal eu fazia muitos vídeos falando, tipo, de diferença de produtos baratos e caros, mas falsificação era uma coisa que eu batia mais, principalmente na maquiagem. Eu falava, gente, é um produto que você não consegue nem recorrer à marca, porque você não consegue saber como que foi envasado, você tá aplicando na sua pele, no seu olho. Então, eu sempre me preocupei, eu sempre tentei fazer o educacional com isso, sempre. Porque a pessoa tá aplicando na pele. E eu sempre, na faculdade, era uma coisa que as pessoas falavam, que a gente precisava de ter como recorrer a esse produto. A Anvisa tá aí para isso, então a gente precisa, né, regulamentar os produtos e comprar aquilo que é regulamentado. Sim. Você, Angel? São tantas camadas. Mas assim, eu acho que a questão do dupe, ela envolve mais um rolê de pertencimento. As pessoas, elas querem se sentir pertencentes. E o dupe, ele não traz o pertencimento, porque ele não é a embalagem daquele produto mais caro, ele não é toda a experiência de compra e de mostrar para as outras pessoas o que você está usando. Mas ele é uma saída para, como a Vicky falou, para você mostrar no seu rosto, muitas vezes, o que é algo parecido. Porque dupe, ele te dá uma alternativa, obviamente. Pessoas que não têm muitas condições ou pessoas que não conseguem investir total. Eu tenho certeza que a maioria do público hoje tem uma necessaire muito diversificada em relação a produtos. Pode ter um produto caríssimo, muitas vezes preferem produtos de pele mais caros, que envolve mais investimento, mais tecnologia. E um batom óbvio que ela não vai escolher comprar um batom no valor de uma base que é equiparado para ela usar. Um gloss, talvez. Mas eu acho que a sensação de pertencer àquela marca, de estar envolvido naquele movimento, de poder mostrar para outras pessoas que você pode também comunicar da mesma maneira, faz com que as marcas de luxo estejam sempre na frente em relação a ser o primeiro a criar alguma coisa. Pode ser que o dupe seja uma porta de entrada para uma marca popular inovar de outras maneiras também. Porque eu acho que se a marca popular ela fica muito presa ao que é uma marca mais chique, com mais investimento, ela precise estar o tempo inteiro fazendo produtos parecidos, ela não cria uma própria identidade. Eu acho que isso pecava muito no mercado nacional, há alguns anos atrás. Hoje em dia, a gente vê marcas com maior identidade, com embalagens próprias, fórmulas próprias, que pensam realmente no consumidor brasileiro, na pele da brasileira. Eu acho que adaptar ao longo do tempo e poder mostrar ali que também é capaz de fazer algo próprio, que tem sim importância, é difícil, mas é necessário para o mercado poder ter essa força também. Eu acho que uma marca que investe em dupes e gosta de falar que investe em dupes, também precisa de uma identidade. Porque você também vai querer ser a marca desejo, você também vai querer ser a marca de pertencimento daquela pessoa. Não só porque o seu blush ou o seu batom é parecido, mas porque você também fez algo diferente, algo que tá chamando a atenção. Então, eu acho que, para além de ser uma marca que faça dupes ou cópias, enfim, de produtos, eu acho que você tem que ter a sua própria identidade. Senão, você acaba ficando mais olha, eu não tenho dinheiro para comprar esse, então eu vou comprar esse. E eu acho que ninguém quer ser essa pessoa. Ninguém quer ser a segunda opção. Eu acredito nisso. Que para tudo. Se você tem uma grana para cortar um cabelo num cabeleireiro X, quando você não tem, você vai no Y. E eu acho que é um lugar meio de
Ai, prêmio de consolação, sabe? Porque no final, se você tiver um dinheiro para comprar o gloss que você tanto almeja, independente se ele tem a mesma cor, se ele tem o mesmo acabamento, você quer aquele produto. Então, o pertencer tem que ser muito de identidade de cada marca para cada pessoa. Sobre cópias, né, falsificações, eu acho que isso já virou meio que até uma coisa meio chacota na internet. Teve uma época que era uma alternativa. Ai, nossa, eu não posso, mas eu vou comprar desse aqui que é falsificado, que tem a mesma embalagem, tem o mesmo logo, que parece o mesmo, mas não entrega o mesmo acabamento. Eu acho que virou meio que uma piada entre as pessoas, porque não é a mesma coisa, não entrega a mesma e é perigoso, É perigoso, né? exatamente. Um cosmético entra em outra esfera, não é concordo. acessório, tipo, não é um perigo, né? Eu acho que essa coisa da necessaire high-low, ela já tá muito consolidada, né? E o Brasil, ele teve um tempo de amadurecimento de mercado de beleza que foi diferente lá de fora. E eu acho que o que eu vejo, assim, na perspectiva mais ampla desses meus anos todos no mercado, como jornalista e agora hoje também tendo minha própria marca, é que a gente já tinha esse fenômeno do high-low que começou lá atrás, tanto na moda com fast fashion, e você misturava, né? A coisa de você misturar. O misturar virou legal. Então era legal você ter uma necessaire que tinha coisa de farmácia, baratinha e coisa mais cara. O mercado do Brasil, a gente só tinha o baratinho farmácia, ou as marcas que são mais de massa, e o mais caro era muito mais caro. Então a gente tinha um espaço gap, né? muito grande. E aí isso começou a desenvolver, e eu acho que assim, toda a movimentação das influenciadoras que começaram a fazer suas marcas, que foi o que trouxe essa mudança mesmo no mercado. Porque daí você começou a ver essas marcas chegando nesse meio do caminho, que antes não tinha. E com propostas mais interessantes, que agrega, sabe? Eu sempre fui muito a favor, eu acho que a concorrência ela é fundamental para a evolução do mercado. Eu acho que para o mercado precisa ser saudável para todo mundo se beneficiar, né? Tanto o próprio mercado, quem atua no mercado, né? A gente tem empresa, a gente tem marca, a gente emprega pessoas. Então, isso é um ecossistema. E, obviamente, o consumidor. Porque quanto mais opção você tiver, melhor. O consumidor poder escolher é a coisa, para mim, que eu acho mais importante. Então, até assim, falando da minha perspectiva agora como Vicky Botê. Quando eu lancei minha marca, comecei a fazer o projeto da minha marca, era um mercado muito diferente de quando eu, sei lá, comecei no jornalismo. Porque você já tinha uma população de coisas ali num lugar que eu senti que o mercado já estava pronto para ter uma marca que fosse brasileira, num segmento de prestígio que estava ali equiparada com as marcas importadas. Que isso era uma ousadia, de certa forma, porque a gente escuta isso, sempre escutou. E hoje em dia não escuta mais. Então eu acho que assim, eu cheguei com a Vicky Botê num momento que foi oportuno, que o mercado estava pronto. Acho que, obviamente, tem todo um trabalho de construção de marca, porque é isso, é uma experiência, o jeito como você se conecta com a marca, tem a embalagem que é molde exclusivo, todas essas coisas que fazem a pessoa ver o valor daquele produto e olhar e comparar com um importado e falar, não deve em nada. Mas não é só a minha marca que entrega isso hoje em dia no Brasil. Várias marcas entregam. É verdade. Então, hoje a gente vê esse movimento que as pessoas têm um orgulho de ter no necessaire. Justamente esse remix que, às vezes, vai ter um produto que foi um pouco mais caro, um produto que foi um pouco mais barato. Todos são de marcas brasileiras e todos entregam performance. É isso que as pessoas querem. E as pessoas se conectam com as marcas por motivos diferentes, né? E aí você fala, eu tenho aqui o meu dinheiro que eu vou gastar na minha necessaire. Eu quero esse produto aqui que é desejo, que é um pouco mais caro. Mas eu quero esse produto aqui que também é desejo e ele é um pouco mais barato. E, eventualmente, ela vai querer um dupe, que é o mais baratinho de todos, pra compor. Então, eu acho que isso é o que a gente vê. E pra mim, onde o dupe, ele sempre vai ter uma razão de ser. Exato. Um lugar de existir. Porque a pessoa vai querer fazer essa composição. E eu não acho que você vai deixar de vender o mais caro porque tem um monte de dupe. Porque você oferece outras coisas, né? As pessoas querem ter um pouco de tudo, né? Eu
Eu vejo muito parecido com você. Eu acho que o mercado brasileiro, ele cresceu muito. Desde quando eu era nova, que eu comecei a me maquiar por conta das minhas sardinhas. Eu usava, tipo, uns corretivos super baratinhos, eu lembro. E eu queria muito ter um corretivo da MAC. E hoje em dia eu olho para esse corretivo, depois de ter visitado fábricas e visto, assim, de perto. Às vezes você vai numa fábrica e ali do lado tem produtos… com a mesma fórmula, mas propostas completamente diferentes, para públicos diferentes. Então você começa a entender que, na verdade, ali é sobre o que o consumidor quer e não necessariamente um dupe. Claro que tem lugares que a gente fala, não, é um dupe porque, assim, a fulana fez logo em seguida, tipo, a marca X fez e logo em seguida a outra marca fez… porque virou hype. Isso com certeza. Mas hoje, quando você vai nas fábricas e você começa a entender o porquê que a marca começa a ganhar relevância dentro da fábrica, começa a ter um laboratório interno. Tem marcas que têm laboratórios dentro de grandes fábricas. E desenvolvem produtos lá dentro. Por quê? Foi fazendo relacionamento, foi criando portfólio, foi fazendo molde, e por aí vai. Então… eu acho que o importante hoje em dia é você conhecer o seu consumidor, que eu acho que foi o que, desde sempre, a gente como veio do digital, você no caso veio da comunicação, a gente sempre soube qual que era o nosso consumidor e o que a gente queria falar para eles. Então, hoje, eu gosto muito de falar de democratizar a beleza, porque as minhas consumidoras, eu me enxergo muito nelas. Eu olho pra mim com 7, 8 anos, que eu precisava de usar as maquiagens da minha mãe, ela não queria me emprestar. E eu queria uma maquiagem muito boa ali, e eu nova. E depois, quando eu fui crescendo, mais ainda, porque eu queria ter. E realmente, você ter a consciência, sabe? De que um produto é desenvolvido aqui no Brasil, qual fábrica, como foi desenvolvido, como foi pensado. Eu acho que tem um valor tão grande. E eu falo assim… eu gosto muito de falar isso. Uma consumidora consciente é aquela que é inteligente. É aquela que sabe o que está escolhendo. Então você fala, eu só tenho coisas de marca aqui na minha necessaire. E às vezes as pessoas acham isso o máximo falar. Eu acho muito legal quando eu vejo várias consumidoras, pessoas usando produtos de marca nacional. Marca nacional por quê? Tá ali valorizando. Tem muito mais história ali dentro, entendeu? Você tá valorizando o seu país, você tá empregando dentro do seu país, você tá pensando nas fábricas que foram desenvolvidas. Então, assim… Eu sou o tipo de pessoa que eu amo a minha concorrência. E quanto mais eu vejo a minha concorrência forte, eu vejo que a gente tá crescendo juntas. Porque a gente tá ganhando, ampliando essa comunicação sobre o mercado brasileiro de uma forma muito mais objetiva do que antes, sabe? Total. Então, a gente consegue ganhar muito mais espaço juntas do que se eu pego e uso um produto da Vick, eu tô valorizando muito mais o meu mercado e falando muito mais sobre a minha marca também do que se eu pego uma marca internacional. Então, hoje eu tenho essa consciência, então eu tenho buscado cada vez mais. A gente se apaixona, né? A gente vai para outros laboratórios, a gente se apaixona. Eu fui, quando eu fui para a Ásia, eu fiquei meio enlouquecida com a tecnologia. Mas a gente tem uma mão de obra, a gente tem… mesmo a matéria-prima é muito boa aqui no país. Então, quando a gente vai vendo que tem espaço pra gente crescer, eu acho que a gente começa a analisar de outra forma qualquer tipo de dupe ou qualquer tipo de história que a pessoa tá contando ali. Agora, vocês que vivem a indústria por dentro… quando um produto viraliza e aí as versões baratinhas começam a surgir, como que vocês se sentem como empreendedoras? Vocês se sentem frustradas, ameaçadas? Existe algum tipo de medo vindo dessa indústria que celebra tanto esses produtos dupe? Porque… por exemplo, nessa reportagem que eu escrevi, tem uma marca gringa que chama MCO Beauty. Não sei se vocês já viram. Essa é uma marca só de dupes. Só que é o mesmo produto, a mesma embalagem de diversas outras marcas. Você já viu, Não, Angel? mas eu já vi algumas imagens. É exatamente a mesma coisa. E aí eu fico pensando…
Caramba, né? Se eu fosse a marca que tivesse criado esse produto original, eu ficaria um pouco chateada. Como que vocês veem isso? Não sei se vocês já tiveram um produto de vocês feitos de dupe. Talvez nossas experiências sejam complementares aqui, mas pra mim, tem duas coisas que eu acho que foram engraçadas. A primeira é que eu vi alguns vídeos no TikTok falando que o Stick Tudo Quentinho era dupe do Toasted Teddy da Rhode. Só que eu lancei primeiro, né? Sim. Ah, tem isso também, né? Um produto que lançou antes, eles fazem essa comparação. É porque eu acho que cores e a tendência do mercado que tá rolando naquele momento, ou que vai acontecer daqui 1, 2 anos, a gente não consegue prever. Mas eu acho que essa coisa da cor, principalmente textura, Exato. do que tá rolando neste momento, é muita coincidência, muitas vezes. Total. Não é sobre o que tá… às vezes, vamos supor que a Hailey Bieber usou um quentinho um dia. E ela falou, nossa, eu gostei desse Pegou negócio aqui. ela, exato. Mas que é um grau de produto, separação. é uma tonalidade que muita gente gosta. Então, você estuda o mercado pra lançar tonalidades que as pessoas gostam. Exatamente. E assim, quando a gente desenvolve cor, especialmente essas primeiras cores do Stick Tudo, né? Eu fazia uma alquimia louca, assim. Eu tenho um acervo gigante de maquiagem, né? De 20 anos colecionando produtos. Sem jogar eles fora, porque validade, se ele ainda tá ali funcionando, Validade não é existe. mesmo. Se o cheiro não tá ruim, então assim… então eu fazia umas alquimias de misturinha mesmo e mandava assim, ó… a cor que eu quero é 30% aqui, 40% aqui. Então a gente tem cores que realmente a gente desenvolveu do zero, mas que são pensadas pra serem muito universais, né? Muito ficar bom em todo mundo. Então é óbvio que isso é o que todo mundo quer, né? E aí eu acho que também a coisa do dupe tem isso. Muitas vezes ele é uma alternativa, e que isso é muito mais da minha época, desse começo dos dupes, que é a alternativa aqui do que não tem no Brasil, da marca que não vende aqui. Então a gente tem… Então a pessoa tava falando do dupe nesse lugar, do quentinho com o da Rhode, porque o da Rhode não vende aquilo que o quentinho tem. E eu vou falar, gente, mas eu lancei primeiro, né? Porque daí parece que eu tô copiando. Então acho que isso é uma coisa que é engraçada, que fica meio ovo e galinha. Nossa, mas isso daí me dá uma coisa. Falar que você copiou, mas isso é muito comum, tá? Mas não, acho que não falaram que Não eu é copiei possível. aqui. Eu já comecei a entrar pensando, será que vão achar que eu tô copiando? Que isso é uma coisa que eu ia ficar um pouco chateada. Mas, sei lá, né? Sim. Não, mas isso daí é uma coisa que… Nós, brasileiros, a gente tem uma visão, assim, de… muita criatividade para desenvolvimento, assim. Quando eu fiz o meu pincel, eu achava também que… Poxa, ninguém vai ver isso, ninguém vai pensar nisso. Mas a gente tem uma ideia e logo em seguida outras pessoas falam assim, poxa, isso é muito legal. E pessoas às vezes que pode ser muito parecidas. E você olha e fala assim, nossa, eu tive essa ideia e a Hailey também gostou. Então quer dizer que realmente eu tenho visão do que funciona. Exato. E tem um zeitgeist, não tem como fugir. Tipo, você não é a única gênia tendo ideias. Exatamente. Né? As pessoas Eu estão acho que o que falta pra beleza no Brasil é um pouquinho de autoestima. Nunca pense que você não está fazendo nada, que não é relevante, que ninguém tá vendo aquilo. Exato. Que tudo vem da gringa e que tudo que vem de melhor. fora é melhor e mais importante. Muitas vezes a gente produz coisas e a gente precisou se adaptar a muitas coisas ao longo de muitos anos por falta de acesso. Então, o que a gente tentou se adaptar são os produtos que existem hoje. Pó solto com cor, pó compacto com cor, como ele vai… agir durante o dia. Tudo isso foi estudado ao longo dos anos por uma necessidade. Eu tava falando sobre contorno labial esses dias. E eu falei que o contorno labial partiu de mulheres pretas porque… as mulheres pretas não tinham batons da tonalidade da boca delas. Então, elas precisavam de um contorno mais escuro para adaptar o batom. Então, o contorno, ele não foi pensado assim, vou fazer um contorno. Não, ele foi adaptado. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente não é capaz de fazer algo e que tudo sempre tá acima da gente. As pessoas são muito mais gênias e muito mais desenvolvidas. E a gente já faz aquilo. Eu vejo muitas vezes a Bruna Tavares nos stories falando… vendo lançamentos e ela falando de produtos que ela já lançou, tipo, em 2019, 2018. Com tecnologias muito mais avançadas, cores muito mais diversas. E
tá aí, não foi um dupe, não foi ela também que foi, não é o ovo e a galinha, Sim. mas foi o que ela teve acesso naquele momento e sim, as pessoas se inspiraram nisso. Porque da mesma forma que você pegou do seu acervo muitas cores e criou a sua, lá do outro lado também, alguém tá pegando várias cores de vários lugares e criando o seu. E pode ser o quentinho, sim. E tem, Quentinho pode estar aí. Pode ser. e tem o movimento da internet, né? Que acho que a gente tem muito acesso ao que tá acontecendo lá fora. Mas também tem o interesse da indústria no Brasil. As fábricas, os terceiristas estão olhando para o Brasil e pensando, acho que esse pode ser um produto legal para brasileira, uma cor legal para brasileira. Vocês se sentem pressionadas a acompanhar essa rapidez do mercado, a acompanhar esses produtos que estão em alta? Como funciona para vocês? Então, eu gosto muito, né? Eu acho que eu sou meio obcecada por maquiagem. A gente gosta, assim, de estar entendendo. A coisa que eu mais gosto é quando as fábricas me mandam tendência, estudam. Eles acabam trazendo aquela tendência, tudo que eles têm estudado de matéria-prima, aplicação. E aí a gente começa a ver se aquilo tá mais ou menos linkado com o que a gente acha que funciona para nossa marca. Então, eu amo, eu acho que é pressão. Eu acho que você também deve se sentir um pouco pressionada, porque a gente quer sempre estar junto, pelo menos, com o tempo. Qual é essa sensação de ver uma coisa acontecer hoje, neste momento, e você tem aquele produto praticamente pronto, mas ele não vai sair neste momento. E nem tão cedo. É o que mais acontece. E aí, as pessoas, você acha, de alguma maneira, que aquilo ali não vai chamar tanto atenção mais? E aí, mudam a rota em relação à fórmula, cor, produto? Porque isso acontece muito. Eu sei porque eu acompanho muitos lançamentos. E assim, quando uma pessoa lança blush, por exemplo, parece que todo mundo lança blush junto. E são texturas diferentes, cores diferentes. E eu vou ver isso se repetir daqui 6 meses, 1 ano. Porque eu tenho certeza que tem marca que tá fazendo isso acontecer também. É o ciclo, né? É que tem isso que a Mari falou, né? A gente acaba vendo muita coisa que vem das fábricas. E a gente vai entender o que pro nosso consumidor faz sentido. Qual que vai ser nosso diferencial se a gente for nesse caminho. E eu acho que, no meu caso, que a minha marca é muito mais nova, eu tenho muito buraco no meu portfólio ainda. Então, por mais que eu tenha nascido, com o Stick Tudo, que é um produto que ele, de fato, assim, 3 anos atrás, mais ainda, 5 anos atrás, quando eu concebi esse produto na minha cabeça, não era uma coisa, um formato comum stick, não era uma coisa tão comum você falar de multifuncional, especialmente incluindo o olho. Então, ele é um produto que a gente realmente considera uma inovação e é o nosso grande hero. Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso lançar os produtos que são mais básicos e que daí também você não vai inventar a roda toda vez. Né? Eu acho que o que a gente tem que pensar como marca na nossa proposta de valor e de produto. Então, isso vai desde a sua identidade visual, né? Os produtos, obviamente, todos têm que conversar. Então, você tem ali pensando que se você tem uma cliente que é muito fã e a necessidade inteira dela é da sua marca, tudo aquilo tem que estar redondo, né? Você tem que pensar onde que… No meu conceito de marca, o que eu posso trazer para esse produto que eventualmente vai ser um diferencial além do que ele já faz normalmente. Mas isso… Normalmente, você não vai inventar a roda todas as vezes, né? E tem times, e tem tendências e movimentos de produto. Porque a gente vê coisas que antes não aconteciam e começam a acontecer. Eu acho que o Touche Éclat, pra mim, é um grande exemplo disso, né? O Touche Éclat, a Terry, maravilhosa, diretora de maquiagem do Saint Laurent, lá nos anos 70, sei lá… criou esse corretivo pra fazer um produto que era um corretivo, que era mais leve, que era luminoso. Ela inventou aquilo da cabeça dela. Eu conheço ela e ela já me contou essa história pessoalmente. Foi o formato de canetinha tal. Foi tão bem sucedido que criou-se uma demanda para aquele tipo de produto. E todas as marcas lançaram depois. Isso é muito interessante. E marcas de luxo. Então, não é nem dupe, porque você cria categorias, às vezes, uma inovação. Né? O primer é uma inovação. O primer não existia. Tem um post no Dia de Botê que o título é: O que raios é primer? Porque era uma coisa que não existia e passou a existir. E a partir desse momento, uma marca teve essa visão. Às vezes, mais de uma. Às vezes, a gente vê inovações que começam com algumas marcas lançando. Mas ainda assim…
tem um fenômeno de cascata, né? E o mercado, ele é assim, sempre vai ser. E eles pedem, tipo, fica um gap no mercado e você preenche, outra pessoa vai preencher. Então, na verdade, quando se tem uma demanda, foi muito aquilo que você tinha falado do chaveiro. Lembra que você fez um vídeo? Falando, gente, chaveiro existe há muito tempo, é Avon e tudo. É uma demanda do mercado agora. As pessoas estão querendo, o Labubu veio aí. A gente vê que, por exemplo, a Amy Boom agora trouxe de novo a Flávia, teve a ideia de trazer chaveiro, ela que acabou inovando tudo. Então eu acho que assim, ela trouxe essa ideia de novo com a marca da Fran, e aí as pessoas continuaram usando, e é meio que um gap no mercado, você sente, né? E aí, quando a gente pensou em trazer, eu tava pesquisando muito. E aí, eu vi que as marcas internacionais já estavam começando a vender, tipo, rodela, assim. Tipo, na Ulta Beauty. Tipo assim, pra encaixar o gloss, o batom e tudo. Aí eu falei, poxa, vamos arrumar uma capinha. É exatamente isso. Porque eu não quero fazer uma embalagem nova. Eu não ia investir em molde agora. Porque eu tava com outros projetos em andamento. Isso é demorado também, né? É caro, né? E outra coisa, E aí eu acho que pro consumidor, você acaba meio que trazendo uma ideia de consumo diferente, porque a gente passa de um consumo unificado, porque hoje as pessoas elas querem experimentar coisas novas o tempo inteiro. Então você passa de um consumo unificado, a pessoa não vai comprar só um gloss da Mari, porque vai ficar lá a tampa do chaveiro. Ela vai querer comprar outro para poder encaixar ali onde tá o molde, a tampa do chaveiro ali. Então eu acho que você acaba reeducando o seu público. É uma estratégia também. A Carolina Herrera faz isso, né? Até as sombras, elas são refis e é chaveiro. A máscara de cílios é refil, é chaveiro. Então assim, para você não criar uma dependência, mas você ter uma opção de produto que vai ser reutilizável. Você não vai jogar um chaveiro inteiro fora. Uma tampa inteira fora depois que ele acabar. Você tem a opção de repor. Então, é um outro lugar no mercado que favorece o seu público de uma maneira muito simplificada. Porque até então, a gente tem Carolina Herrera, que é um lugar muito luxo. E aí, a gente traz isso para o mercado mais acessível, a gente traz mais opções. Eu tenho certeza que depois disso, vem outras opções. E a gente vê que é um gap no mercado, porque vendeu muito, tipo, esgotou em uma semana. É uma coisa que realmente o mercado tava pedindo. E mesmo num lugar, num tempo onde tudo era chaveiro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, quando a gente acabou viajando pra Ásia, e foi um pouco antes também que a gente já tinha falado com os fornecedores, eles falaram assim, olha, eu falava, será que vai acabar? Eu achava que ia passar rápido, eu achei que ia ser só esse momento de Labubu e tudo. E eles falaram, não, Mari, pode fazer a capinha, não vai acabar agora. É um movimento que tá acontecendo e aqui até base tem, tanto que quando eu fui, eu comprei a base. E aí eu falei assim, poxa, eu acho que vale a pena. Então, tipo, eu decidi arriscar porque eu falei assim, é um movimento do mercado, então eu sou cara de pau. É porque eu acho que na vida é sobre isso. É sobre você acreditar e seguir aquilo que você acredita, mesmo você naquele momento, né? Você tá passando por vários desafios, porque eu tava com… agora em setembro eu tenho um Beauty Fair, então a gente tava com todos os investimentos para a Beauty Fair. Então não iria investir em molde, não iria investir em nada. Então eu falei, poxa, tem que usar minha criatividade rápido. O que a gente pode fazer? E logo depois eu vi que a Too Faced tinha feito uma capinha também, muito parecida com um coraçãozinho super fofa, pros glosses. E aí eu falei assim, é sobre isso, né? Eu acho que esse é o movimento. E é um movimento que ele é cultural, assim. Sim. Você vê, tipo, a capinha da Rhode, que as pessoas colocam outras coisas dentro também. Porque no fim, eu acho que é assim, a pessoa quer ser mais prática, não quer carregar uma bolsa enorme cheia de coisa. Você já acopla ali seu produto que você mais retoca. Então, é muito legal isso, né? Porque você fala da pressão e como que você vai navegando nisso. Tudo é uma aposta, né? Assim, você tem vários dados, você tem os insights. Mas você sempre vai… tudo é uma aposta e tudo é uma escolha. E aí é isso. Eu acho que é o tempo inteiro, o nosso trabalho… É o tempo inteiro analisar se é a hora de fazer uma coisa, se você vai trocar, inverter, se vai passar na frente uma coisa porque tá mais quente, se você vai fazer uma aposta. É muito… Escolhas conscientes. Escolhas conscientes. E assim,
não dá nem pra falar, tipo, certo e errado, porque às vezes você errou o timing, às vezes… Com certeza. Né, mas é realmente… Com certeza, eu diria que a palavra é dinamismo. Mas eu vejo também um movimento do mercado que as coisas elas não são só unificadas. Alguma coisa que está muito em alta hoje, ela pode estar muito em alta daqui 6 meses. E isso pode durar 3 dias, 1 semana. Sim. Então, eu acho que sobre lançamentos futuros e sobre uma estética que talvez esteja acontecendo agora, ela não vai simplesmente acontecer agora. Ela pode vir em outro momento, num outro formato. Exatamente. Né? Num outro universo. Então, eu acho que esse dinamismo da marca e do criador ali, da pessoa que está criando dentro da marca, dela ter essa ideia dela não desanimar, do tipo, nossa, tá todo mundo falando disso agora, mas o meu produto só sai daqui 6 meses. E eu vou te contar uma coisa que acontece, tipo, em backstage, assim, de fábrica. Às vezes, aconteceu outro dia com uma marca aí, que ela ia lançar, tipo, o produto com uma embalagem X. E aí, eu tava nessa fábrica, eu vi, tipo, a embalagem. Eu falei, nossa, que legal, que incrível. Porque eu fico super animada, tipo, marca. Aí, não, ela trocou por essa. Eu falei, eu não tô acreditando. Aí eu fiquei, tipo assim… Por quê? Ah, não, porque ela viu que outra marca ia lançar. Eu falei, mas por quê? Tipo, é isso que eu falo. Tipo, acredita no seu feeling. Por isso que eu acho que as marcas, elas precisam dessa identidade. Tipo, hoje, quando você vai gravar um vídeo de publicidade, eu juro, em qualquer briefing vem assim, não pode aparecer pincéis laranja. Por causa dessa menina aqui. Então, assim, eu acho que existe… Porque pincéis são o quê? Cabo preto, cerdas pretas. Então, assim, você não pode… Você tem que tomar muito cuidado pra não pegar o pincel dessa menina e usar no vídeo. Porque claramente a pessoa vai olhar e falar… esse pincel é da Mari Maria. Então, eu acho que, de alguma maneira, você tem que identificar o seu produto numa questão muito forte da sua identidade, sabe? Tipo, eu sei que se eu olhar um produto de Vicky Botê, eu vou saber que é de Vicky Botê. Mesmo se ele parece com algum, ou se algum parece com ele, você tem a sua questão ali com o seu produto. Então, assim, quando o Vicky Botê lançou, eu lembro que as meninas falavam do batom. E era uma coisa que já existia muito no mercado internacional de luxo, que era a embalagem de imã. Sim. E aquilo foi revolucionário no Brasil. Porque as meninas falavam, meu Deus, olha, a embalagem, ela solta e cola sozinha. E aí, eu falava, gente, isso, obviamente, a gente vive nesse universo, a gente tá dentro de uma bolha. A gente sabe que isso existe, mas… trazer para o mercado aonde isso não existe é um outro lugar, num outro formato, num outro ambiente. Então, às vezes, o que falta não é o que já foi lançado ou o que vai lançar, mas o que já existe da sua maneira. Exatamente. Vai ser com a sua cara. E que às vezes é o detalhe, né? Assim, eu acho a chave, né? O negócio é que tá muito nos detalhes. E no fim, o produto e a marca, eles são assim, um grande compilado de muitos detalhes. Sim. Que juntos vão formar aquilo. Então, não tem uma fórmula que você fala, eu vou seguir isso. E aí eu acho que é onde entra a coisa do dupe. O dupe, ele pega a fórmula de uma coisa que já tá pronta. E assim, uma coisa que passou, que a Carol perguntou, se a gente fica aflita de ver. Eu, com toda certeza, se alguém lançar um stick no shape e na cor do stick tudo, ou, sabe, uma coisa que seja muito parecida, daí eu ia ter uma síncope. Mas eu acho que… Por isso que também você tem que fortalecer muito os seus códigos. Sim. Pra até evitar que isso aconteça, porque é muito cara de pau, entendeu? Assim, um produto dourado… Tem muitos produtos dourados. Então, você fala, isso aqui tá bebendo dessa fonte aqui de um produto de luxo que é dourado. Ok, você não tá imitando ninguém específico. Então, acho que tem esse… A intenção, né? Esse lugar. A intenção, que muitas vezes parece inocente. Eu falo isso algumas vezes pros meus seguidores. Eu falo, gente, às vezes parece inocente. Às vezes parece que… Eu entendo, por um lado, porque o meu público é bem diversificado. Então, se eu faço um vídeo do batom da Chanel, ele bate milhões de visualizações. E se eu faço um vídeo de um batom de R$10, ele bate milhões. Então, eu vejo aonde o meu público ele quer estar, de um lado ou do outro. Mas existe um desejo. Quem comprar o batom de R$10, ele quer o batom de R$1.000. É o aspiracional, né? É você conseguir trazer isso da melhor maneira. Eu falo para criadores de conteúdo hoje, não fazerem vídeos de dupe. Porque eu acho que o dupe, ele tira um pouco da verdade dos dois produtos, sabe? E eu acho que se você quer ter um relacionamento com marcas, isso é um pouco mais interno, mas
Se você quer ter um relacionamento com marcas, você não pode se limitar a falar bem de um produto, porque eu acho que é muito diferente você comparar os produtos e falar muito mal de um produto e falar bem do outro. Porque você falou, às vezes a fórmula é igual. Gente, às vezes nem a fórmula é igual, às vezes nem a cor é igual. Às vezes a tonalidade de pele da pessoa dá certo com os dois produtos naquele momento, é coincidência, sabe? Então, assim, eu acho injusto a gente tirar ali muitos anos de estudo, muita tecnologia pra tirar um pouco da verdade daquele produto que é mais caro e colocar um produto mais barato, que também é o que o meu público quer. Então, eu prefiro dar um estrelismo pra ele de uma maneira que ele não seja comparado com outro. Sim, ele tá ali brilhando, ele tem uma razão de ser, Exatamente. né? Os dois têm, Exato. Tipo assim, gente, essa é a cor que tá usando bastante nesse momento. É uma cor que parece muitos blushes famosos, vamos dizer assim. E eu acho que é legal você tem uma opção, mas não tirando o mérito. O mérito daquele produto. Eu acho que é isso, é trazer nesse lugar de opção e não de tipo, vamos comparar direto. E acho que tem uma outra coisa que vocês duas falaram, assim, o tempo das coisas, né? Porque é a mesma, é essa cascata, assim, é a pirâmide, é aquela célebre cena do Diabo Veste Prada, do tom de azul, da malha, né? Tipo assim, você acha que você tá usando isso por quê? Alguém fez aqui, e o negócio… E você que acha que não tá nem aí pra nada… Você não é do mundo da maquiagem. Você tá sendo, sim. Não se interessa, você só quer uma coisa baratinha que vai resolver. Você não assiste vídeo, você não tem rede social. Essa consumidora existe. Ela apenas vai, ela é offline. E ela vai na farmácia e ela vai ver uma cor de batom que ela vai gostar. Eventualmente ela viu na amiga, gostou e ela vai comprar. Ela não sabe de tudo isso que aconteceu antes. Né? Mas todo mundo é parte desse ecossistema e dessa cascata. Então, eu acho que… Pensando como donas de marca, eu tenho certeza que a Mari pensa assim como eu. É um projeto muito de longo prazo, né? Então, eu acho que o maior controle da ansiedade é de pensar, putz… Sabe, você tem que construir o negócio acreditando que existe uma coisa que viralizou no TikTok. E aí você fala, isso aqui é a realidade. Cara, nada é 100% da realidade mais hoje em dia. Assim, a realidade do TikTok é uma, a realidade do Instagram é outra. Eu fico vendo minhas amigas que nem têm Instagram, que direto TikTok. Elas não sabem nada que acontece. Eu falo pra elas as coisas, elas não fazem ideia do que eu tô falando. Sim, eu falo que o meu parâmetro são as pessoas que estão ao meu redor. Que não sabem nada. Não, eles consomem beleza, o básico. Eles vão trabalhar todos os dias maquiados, perfumados, hidratados. Mas eles não estão dentro do meu universo. Quando a gente fala… A gente fala do burnout da beleza, né? Eu falo que isso acontece muito pra gente que tá dentro dessa bolha. Porque a minha mãe, ela não tem noção nenhuma. Não tá sendo afetada. Ela não faz ideia do que está acontecendo neste momento. Então, assim, eu acho que a gente meio que se satura de tanto procurar referências, de tanto procurar lugares. E como criadora de conteúdo e como estando nas redes todos os dias, eu vejo que existe uma necessidade de inovação todo momento. No conteúdo, né? Porque hoje você também tem essa pressão. A mesma pressão que a gente sofre de, tipo, lançar coisa nova. Mas eu acho que se a gente freia… As pessoas começam a entender um pouco, assim… O seu tempo. Eu acho que é muito isso também, do tempo da marca. Quando eu comecei com minha marca, era de um jeito. E aí, depois eu fui também me adaptando. A escolha do laranja, você falou muito da identidade visual. Era algo que eu já buscava muito pra minha marca. E eu acho que, assim, essa coisa do rebranding é muito importante. Porque, às vezes, você já começa a marca e assim, não pensa exatamente nos detalhes e segue um fluxo. Você fala, isso daqui funciona muito bem, vou continuar desse jeito. Então, a marca é uma coisa que você precisa oxigenar também, trazer também novidade e trazer essa história. A marca, quando ela vem de uma influenciadora também, você conseguir estar no time do conteúdo, porque o conteúdo é muito rápido. Você pega, fez o conteúdo, publicou, pode viralizar. O produto tem anos lá para você desenvolver. Por exemplo, 1 ano. Às vezes, produtos que vão 1 ano e meio, assim, para você desenvolver hoje em dia. E aí eu falo assim, como que você faz para você conseguir ter coerência no seu conteúdo, né? Eu acho que esse é o maior desafio hoje em dia. Porque eu vim da influência, fui do mercado de influência. E aí depois fui para trabalhar
cada vez mais offline, né? Então, hoje, eu respeito muito mais os processos. Coisas que antes eu queria mostrar tudo. Como que era o backstage de tudo. E hoje em dia, não. Eu entendo que tem coisas que a internet não vai entender. E vai ter coisa que também o offline não vai entender. E tá tudo bem. Você tá no meio do caminho desde que você respeite os dois públicos. E hoje em dia, eu sou bem mais calma. Quando as pessoas, tipo, né? Nossa, na internet nem me estressa. A pessoa me xinga. O Rude fica assim, eu vou apagar tudo. Eu falo, deixa que a pessoa já desuploadou. Não tem problema, não. Ai, hoje hate é um status, tá? Eu fico feliz de oferecer esse espaço pra ela. Fazer seu desabafo ali, aliviar. É a terapia, né? Tá faltando Não me ali. estressa. Depois de tanto tempo na internet. Não, porque na verdade, eu acho que no final do dia a pessoa ela não tem coragem de falar isso na sua cara. Ela fala, nunca falaria Não ao falaria. vivo. Não, e também é o bom e velho diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Sim. Então, assim, você não pode absorver as questões alheias, né? Acho que isso. e a gente tenta, né? A gente tenta lá continuar fazendo conteúdo e trazendo produto. E eu acho que esse é o desafio, assim. Cada vez mais eu falo, aqui no nosso mercado, a gente tem muita possibilidade. A gente é um bebê. Você sente isso também? Nossa, eu sinto muito isso. Totalmente. A gente é um bebê, tem Mas muito eu espaço. sinto que pessoas que criam marcas como vocês, com o tempo… Não, Vicky já é chique, né? Você que é farofeira. Mas, com o tempo, você conseguiu trazer a Mari Maria para realmente o que você queria para sua marca. Então, e as pessoas sabem disso. E eu não tô falando, tipo, de um produto viral que todo mundo tá conhecendo hoje. Porque isso é uma consequência. Isso é, muitas vezes, um momento. E a gente tem que lidar também com esse momento. Porque a sua marca, ela não… Eu acredito que ninguém quer ser conhecido por um produto viral, sendo que vocês estão trabalhando pra caramba, pra trazer cada vez mais inovação e produtos melhores. E o viral, ele é um fenômeno, né? Assim, é um hero da marca, tipo, estique tudo, mas que você tem muito mais a oferecer. Então, quando a gente vê esse crescimento de… Nossa, olha, a Mari, talvez, de 5, 6 anos atrás, ela tinha uma visão totalmente diferente. Talvez ela estivesse inspirada por outras influenciadoras de beleza de fora, que estavam criando marcas também. E aí, você passa por um lado meio que de maturidade. Não, a minha marca é essa daqui, é o que eu quero essa cor. Porque se alguém falasse assim, não, Mari, há 5, 6 anos atrás… deixar tudo laranja, você ia falar, meu Deus. Não, porque todas as embalagens são nude, eu não posso fazer isso neste momento, sabe? O desafio pra mim sempre foi, quando eu chegava no ponto de venda, principalmente porque você tem um quiosque, então assim, o ponto de venda, quando você tá com todas as marcas, você começa a ter um parâmetro ali e ver assim, aonde eu me encaixo, qual que é a minha identidade, você tem um outro tipo de questionamento. E foi isso que aconteceu comigo. Eu trouxe o pincel triangular primeiro laranja, porque é um ícone da marca e foi um produto que realmente fez a marca ficar mais conhecida. Então, eu trouxe ele primeiro e depois eu fui passando a linha. Então, o meu desafio, as pessoas falam assim, Mari, por que você desenvolve sempre embalagem? Porque, por exemplo, no caso, eu sei que você investiu em molde. Então, o investimento em molde é caro. Conforme você vai melhorando o portfólio, a gente vai melhorando a embalagem. A minha marca, a consumidora que consumiu Mari Maria Makeup desde o começo, ela sabe de toda essa jornada. Que não foi uma coisa fácil, assim, pra mim foi bem difícil, porque eu tive que passar por uma embalagem que era um Frankenstein. De verdade. Era tipo assim, pega uma de uma, pega outra de outra. E aí, até a gente adquiriu dinheiro pra comprar molde. Eu cheguei ao ponto de ter uma cartela de 10 tonalidades pra depois… Como eu sou uma marca independente desde o começo, eu não tive isso de, tipo… Ter primeiro uma marca que me levava e depois eu iria, com o dinheiro dessa marca, construir a minha marca. Não, desde o começo eu vendi almoço para comprar janta. Então, na verdade, foi sempre uma construção muito gradual, assim, a minha marca. Foi aos poucos. Hoje, quando eu mudo uma embalagem, eu mostro detalhe pro consumidor. Você mostra o quanto você tá evoluindo em relação a tudo. Exatamente. Acabamento, porque o fecho é assim, porque ele abre assim… Mas no lugar da Vicky, eu vejo que, tipo, ela já começou num lugar onde as pessoas olhassem e falassem, não. Isso aqui é mas Vicky. por causa… É o momento que eu cheguei. Eu acho que o trabalho que as meninas fizeram de educação do consumidor, justamente de trazer outros pontos de vista, trazer outros tipos de produto, conectar com o consumidor de outro jeito, foi… Eu não acho que a Vicky Botê existiria sem
tudo que aconteceu antes. E eu vejo isso muito porque eu fui essa pessoa com blog e com conteúdo de beleza na internet. O que eu fiz no Dia de Botê abriu porta pra muita gente. E o que eu percebo hoje, que eu vejo muito claramente quando eu fiz o Dia de Botê, eu não fazia ideia do que acontecia. Isso não era uma profissão. Assim, imagina, gente, não tinha smartphone. Entendeu? Assim, era outro planeta. Não dá pra imaginar, não existia YouTube, não existia Twitter, não existia Instagram, não existia nada. Era blog, texto, câmera fotográfica pra fazer imagens. Que eu não fazia, era um blog só de texto. De beleza. Tá? Então, assim… Vocês vão ter que imaginar. Vocês vão ter que imaginar o que eu tô falando. Então, eu fui crescendo dessa maneira orgânica, evoluindo junto com o mercado e com as possibilidades que começavam a aparecer à medida que as coisas evoluíam. Quando as meninas lançaram, era muito diferente. Então é isso, você foi fazendo o que você tinha coisas na sua cabeça que você ainda não conseguia executar. Não então conseguia. você fazia o que você conseguia executar. Quando eu lancei a Vicky Botê, eu já vim de um lugar… e também por causa da minha experiência, foi a única coisa na minha vida, na minha carreira, que eu falei assim, eu quero fazer esse projeto de um jeito estruturado, porque nada do que eu fiz tinha sido planejado. Assim, eu sempre quis ser uma jornalista de beleza, isso foi planejado, mas eu não sabia onde o blog ia me levar. Sabe, gente, você vê meu primeiro vídeo no YouTube, recomendo, assim, é de chorar, de dar risada. Assim, a estrutura, tudo. Então, é muito diferente. Quando eu já tinha uma visão, eu já tinha um espaço que eu poderia ocupar e tentar explorar, que só existia por conta de tudo que foi construído antes. Então, eu acho que e a evolução que eu vejo agora, sendo uma pessoa que tem marca, desde que eu lancei a Vicky Botê, é isso, assim. Hoje em dia, as pessoas são felizes com necessaires, com marcas só brasileiras. Isso é uma coisa que era impensável. É muito legal. É muito legal. Isso é um trabalho que a gente faz junto, né? Não, com certeza. E uma empurra a outra. No final do dia, é isso que eu sempre falo. A Bruna concorda muito comigo, a gente conversa muito sobre isso. Da vez que ela foi lá no escritório, ela falou assim, Mari, no final do dia, eu acho que não tem nada mais triste para um outro concorrente do que ver o outro concorrente mal. Porque a gente quer ver você bem pra gente continuar essa quem vai oferecer mais, quem vai dar melhor. Evolução mesmo, né? Exatamente. Totalmente. Um impulsiona o outro, na verdade, né? Eu queria voltar para um papo que você teve anteriormente, Angel, que uma vez a gente conversou sobre que você mudou essa sua abordagem de conteúdos de dupe, porque acho que no começo do seu Instagram você falava sobre isso. Como que é pra você? Por que você decidiu mudar? Você falou brevemente sobre essa estratégia, mas como que você apresenta o custo-benefício pra quem te assiste? Porque, por exemplo, um batom de R$30, por que aquela sua… Eu ia falar leitora. A sua seguidora compraria? Por que ela compraria o de R$300? Como que você faz essa estratégia por trás daquilo que você tá comunicando, visto que talvez o de R$30 fosse um dupe, se a gente fosse analisar? Eu acho que isso tudo está muito ligado ao quanto a gente está tendo acesso a produtos nacionais de muita qualidade. Eu acho que é consequência daquilo que está acontecendo no mercado hoje, que tá despertando o desejo do consumidor a experimentar outras coisas. Então, assim, se… Eu não tenho nenhuma barreira entre o meu conteúdo e produtos que estão sendo apresentados. Se eu usar uma base de R$400… Se eu gostar do corretivo de R$30, eu vou usar. E ele vai dar certo para aquela maquiagem que eu tô usando naquele momento. E as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de ver opções para no final daquela maquiagem, ela olhar e falar, nossa, é possível. É possível comprar um gloss de R$10 ou um gloss de R$300. O que muda em tudo isso é o desejo. Se você precisa de um gloss nesse momento, você vai investir o quanto você pode. Se você quer um gloss, se você quer investir num gloss, se você sonha… Gente, eu tenho seguidores que juntam o dinheiro o ano inteiro para comprar um batom. Então, assim, eles têm maquiagens de diversos parâmetros, de muitas marcas, mas aquele batom, aquele desejo, só aquele batom vai suprir. Não tem como. Pode ser a cor parecida, igual. Porque é materializar também
uma forma de impulsionamento, assim. Eu falo, muitas vezes as pessoas me param na rua e me dão um cartão, né? E elas falam assim, o meu cartão é seu, esse boleto é seu. E as pessoas… Eu achei que era cartão de visita também. Não, cartão de crédito. E aí, às vezes eu falo, gente, vocês acham que eu acho isso muito legal? Mas eu me sinto muito responsável, assim. Sim. Porque deve ser muito ruim comprar um produto, tipo, pensando naquela pessoa. Aí você vai usar, o produto é ruim. É ruim, você vai me matar, você não vai querer mais usar o produto. E não vão mais confiar em você também, toda vez né? que você usar aquele produto, você vai lembrar de mim. Então, na minha cabeça, eu tô assim, ai meu Deus, tomara que você gostou. Porque muitas vezes a pessoa compra olhando, tipo, a minha pele, a minha boca, o resultado que eu tô tendo, porque eu sou maquiadora há muitos anos. E, gente, talvez não seja assim na sua casa. Na maioria das vezes gente. Não é sempre que não é. Eu acho que você tá aí fazendo o que você tá fazendo, porque… Na maioria das vezes Dá certo. E eu acho incrível isso, assim, de… Nossa, às vezes eu tô na Kiko e… Esses dias eu encontrei uma mãe na Kiko e ela falou… Ai, é aniversário de 15 anos da minha filha e o sonho dela é ter um gloss da Kiko. Eu tenho certeza que ela tem um monte de gloss. Sim. Mas aquele gloss é o que vai trazer um pinguinho de felicidade, de esperança. Eu falo que beleza é um lugar onde as mulheres, principalmente, né? As pessoas que amam beleza, que são entusiastas desse universo. Não é o consumo que traz a beleza. É a esperança mesmo de… Caramba, por que eu vou acordar todo dia cedo? Se no final do mês eu não vou poder comprar o esmalte que eu quero. Exatamente. Sabe? Porque muitas vezes a gente condena isso de uma maneira tipo… Ai, pra quê? Porque eu cresci com isso dentro da minha casa. Minha mãe é assim, minha mãe nunca usou nada. Não, mas então, fútil pra mim é tipo… Esse é o argumento. Se alguém fala isso pra mim, eu falo, nossa, quer sentar aí que eu vou te dar? Gente, uma aulinha, vai mas começar quando eu agora. comecei a ter interesse, eu me senti muito culpada. Porque eu falava assim… Ai, mas… Gente, eu já não sou uma mulher padrão. Então, eu já tô muito distante daquilo que… Do que as pessoas almejam. Pra que eu vou ficar enfeitando uma coisa que… Já não é, sabe? Nossa, e eu cresci com esse pensamento na minha casa. Não, eu cresci com isso na minha casa. Ainda bem que você ignorou esse pensamento. Não, depois de muitos anos eu entendi que, tipo… Gente, eu dormia com as paletas. Eu comprava a paleta, eu dormia. De tanta felicidade. Então, foi o que me impulsionou a ser maquiadora. A estudar, a passar no concurso e estudar na L'Oréal. Foi o que me impulsionou a me manter nesse universo. É simbólico, né? Exato. Tipo, a beleza, o criar conteúdo pra internet… Mesmo que eu entre num lugar onde muitas vezes, às vezes, se assustam. Eu entrei num lugar na internet na época da pandemia que começou a ter post collab. Então, a gente fazia post collab com algumas marcas, às vezes, que as pessoas, elas nunca tinham visto uma pessoa como eu fazendo aquilo, falando sobre beleza. E as pessoas não aceitavam. E foi aí que eu falei, não, tem que ter gente como eu falando sobre isso aqui. Porque eu posso sim, porque eu não posso comprar um batom de R$ 1.600 edição limitada. Porque eu não posso estar nesse lugar? Porque eu não posso entrar numa loja? Porque eu não posso… Então, você começa a abrir questionamentos na sua cabeça que isso me ajudou ajudou a minha autoestima, ajudou eu me posicionar nesse mercado e ajudou outras pessoas. É porque você transparece isso e aí cria essa identificação. Exatamente. Eu não quero ser a pessoa que fala só de produto de luxo porque agora eu tenho dinheiro. Porque agora eu tenho acesso, porque agora só isso presta. Porque não é verdade, eu sei que não é verdade. Eu quero ter acesso a coisas que são legais, que eu gosto de usar. Muitas vezes, o pessoal da agência às vezes quer me matar, assim, porque… às vezes eu não quero fazer algumas coisas. E aí eu falo, gente, eu só faço o que me deixa… Já é muito desconfortável ser quem eu sou, estando nesse universo. É desconfortável. E aí, quando a gente faz alguma coisa que a gente se sente mais desconfortável ainda… É como se eu me tirasse de mim, assim. Então, eu venho de um lugar onde, em 2020, eu tinha uma necessaire com 5 produtos. E eu fazia tudo com aquilo. Mas eu nunca tirei a esperança das pessoas do tipo… Gente, é só isso que você precisa. Sabe? Ah, não, esse batom é igual àquele, pronto. E eu cheguei nesse lugar de fazer dupes, por conta do conteúdo. Sim. Não foi por conta de idealizar um produto. Foi porque isso entrou numa onda de que eu preciso fazer para ter engajamento, para ter alcance, para ter visibilidade. Só que aí, de um lado, você parte
pro público, onde você está fazendo um serviço muito legal, mas pro lado das marcas, você não está fazendo um serviço legal. Porque eu não sabia que em 10 mil anos na minha vida, há 5 anos atrás, eu ia trabalhar com a Dior. Então, pra mim, falar de um blush que era igual ao da Dior, tanto faz. Mas aí, quando chega esse momento? E se chega esse momento? Onde é que você errou? Você errou… Não, você não errou. Não, você não errou. Mas você se equivocou falando de alguma coisa que… não era, sabe? Tem diferença. Ai, Tem mas, diferença. Angélica, eu acho que você não pode pensar assim, porque é a trajetória. Você fez as coisas que faziam sentido Sim, naquela hora. Mas eu falo isso porque hoje eu tenho uma… Eu criei uma estética muito diferente no meu conteúdo. E eu não vivo a ponto de, tipo… Nossa, eu preciso muito falar disso neste momento, nessa hora. Porque o algoritmo tá entendendo que eu preciso fazer isso agora. Porque senão eu não vou ser vista, eu não vou ser lembrada, eu não vou ter relevância. E a relevância é um outro lugar. A relevância não é esse apavoro. Não é essa… eu preciso fazer isso porque todo mundo tá fazendo e porque é a hora de fazer ou porque eu preciso chamar a atenção. Mas isso é maturidade. O que eu acho, assim, que cada vez mais… Eu te entendo. Eu te entendo porque a gente chega a ser uma criatura do algoritmo. Eu vejo assim, a gente… Fica refém, né? A gente fica refém do algoritmo. Mas o que eu acho? Eu acho que tudo que fez parte da sua trajetória fez ser quem você é hoje. Foi um vídeo que você falou, poxa, isso não tá tão legal. Eu tava falando isso vindo pra cá. Eu falei, gente, hoje em dia… Eu vou ser bem sincera, pra me tirar da minha casa com os meus filhos, tem que ser uma coisa assim que valha muito, muito a pena. Eu tenho umas prioridades e eu coloquei limites pra mim. Tipo, o fim de semana é a hora que eu vou ficar com eles. Pode cair o mundo, pode falar, ai, tem que fazer isso. Não, eu me dou o luxo de fazer isso. Porque realmente, e eu aprendi a respeitar os meus momentos. E eu era influenciadora de ligar a câmera, falar, ai, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Mas hoje eu dou o luxo dos meus filhos viverem aquele momento sem eu estar com o celular na mão. Então, são escolhas que a gente faz. É um exemplo que eu tô te dando, porque eu tenho certeza que você se dá o luxo hoje de escolher o conteúdo que você quer fazer, a pauta que você quer levar para os seus seguidores. Você faz uma curadoria que eu acho que é lindo porque você amadureceu o seu conteúdo, você valoriza também o que te trouxe até aqui e vai ter momentos, com certeza você tem, eu tenho, todo mundo tem, assim, momentos que a gente olha e fala assim, poxa, mas podia ter passado sem esse, tipo assim, podia ter passado. Sim, eu entendo que, tipo, de alguma maneira, eu acabei me separando da Angélica, que queria crescer na internet, talvez, de uma maneira muito rápida. E da Angélica profissional, que trabalhou muitos anos com beleza. E que, se eu precisar fazer uma resenha de 10 minutos, eu vou fazer. Eu vou sentar, eu vou gravar, eu vou falar daquele produto, da maneira que eu tenho que falar. Porque, às vezes, a gente fica muito apegado, tipo… eu preciso ser mais rápido, eu preciso ser mais rápido, eu preciso ser mais rápido. Isso prejudica muito, pelo menos a minha criatividade. Prejudica muito a minha criatividade. Porque eu não consigo depois focar em coisas novas. Porque eu tô fazendo tudo tão rápido que… eu não consigo. E no fim, esse timing, eu acho que é a mesma coisa da gente com o lançamento. Que você fica nessa ansiedade, ou você fala assim, o conteúdo não… Sabe, é essa coisa de precisar fazer mais, precisa fazer mais. Pô, a gente tem aqui… Outro dia, uma pessoa foi no quiosque, eu tava lá, e ela falou assim… Você tem que me prometer uma coisa. Você vai um dia lançar um batom como o seu que você lançou com a máquina. Eu falei… Mas ele já existe. Mas já existe. Há 3 anos. Então assim, aí você fica pensando… Essa pessoa me conhece, né? Me segue num nível profundo de ter tido o meu batom da marca. Ela sabe que eu tenho loja, uma marca, ela sabe que eu tenho um quiosque. E antes ela não sabia. Então você fica pensando, gente, é tanta coisa que a gente quer comunicar, que a gente quer falar, que a gente quer vender. Mas eu acho que você falou um ponto que eu queria voltar, da coisa do esse aspiracional, né? Eu acho muito legal. Eu fico muito feliz quando eu olho e eu tô usando pra sair num dia vestida com uma calça da Zara, uma blusa da H&M e o sapato é Chanel e a bolsa é Dior. E aí você olha e você fala, essas coisas todas podem coexistir. E é muito saboroso você fazer uma compra de uma coisa que não foi cara e que você usa bastante. Porque eu nunca tratei o fast fashion como…
pra ser rápido. Eu faço compras bem pensadas, mesmo que elas sejam um pouco mais acessíveis. Então, eu acho que essa coisa do high-low, da gente valorizar, é muito legal. Então, a pessoa ter ali a coisa baratinha, porque é isso, ela quer o gloss, mas ela não tá agora com aquele dinheiro. Mas aí vai chegar no aniversário dela e ela vai se dar o presente que vai ser o batom da Chanel. Porque às vezes ela não vai poder ter a bolsa da Chanel, nem o sapato da Chanel, nem o perfume da Chanel. Mas ela pode ter o batom da Chanel, que é sempre a maquiagem, sempre vai ser a coisa mais barata que você vai poder ter de uma marca de luxo, né? A gente tava falando agora há pouco do batom da Vuitton. E, assim, ele é um batom caríssimo comparado com o preço médio das outras marcas de luxo que são equiparáveis à Vuitton. Mas ele vai ter público, com certeza. Porque vai criar um desejo que a marca tem. E aí as pessoas vão querer comprar. Até então, porque eu acho que quando você… principalmente a Mari que veio antes. Quando você chegou no mercado nacional, as pessoas, muitas vezes, pode ser que elas tivessem esperando aquele preço muito abaixo de tudo. E aí você tem que educar o seu público de novo, falando assim, não, gente, eu parei aqui, eu pensei, aqui tem inovação, aqui tem, sei lá, na minha base tem skincare, uma coisa que já não acontecia há anos atrás. Eu escolhi trazer o meu produto da melhor maneira possível, mas ele tem um custo. E eu acho que isso é muito importante de comunicar com o público, porque as pessoas não querem… Pelo menos há um tempo atrás, as pessoas não queriam pagar muito caro num produto. Elas queriam pagar muito caro num produto que já era muito conhecido. Exato. Mas elas não querem investir num produto que muitas vezes… É de uma influenciadora. Exato. Exatamente. Existe essa comparação de… principalmente na Vicky Botê, que o preço médio é um pouco mais alto, as pessoas podem falar assim, mas por que eu vou comprar um batom da Vicky se tem o batom da MAC? Só que essa não é a questão. E quando ela vê a embalagem, eu acho que isso era uma das minhas maiores preocupações. Eu não deixaria de ter feito do jeito que eu fiz, mas era uma coisa que eu sabia que a gente ia ter que sempre monitorar e também fazer muito bem feito pra justamente mitigar esse tipo de comentário. E o que eu sempre falei, assim, quando eu tava no projeto da Vicky Botê, a gente no mercado da beleza tem esse pensamento, tinha. Que é, mas por que eu vou pagar esse tanto num batom se eu posso comprar o importado? Mas aí você vai olhar, na moda, eu vivi essa época que você falava, mas se eu for gastar esse tanto num vestido, eu quero comprar Dolce & Gabbana. Agora, hoje em dia isso já não acontece mais. Ninguém fala, a Paula Raia tá viajando de cobrar isso tudo num vestido. Porque a consumidora dela entende e valoriza. E ela vai várias vezes falar, eu quero Paula Raia, eu prefiro… Pra essa ocasião, eu quero Paula Raia e não quero Valentino. Não é que a pessoa… Tem gente, óbvio, vai poder comprar os outros, mas é uma escolha que a pessoa faz. Porque ela se identifica com a marca, com o trabalho, ela valoriza. Agora, você vai ver na arte, no design, ninguém fala, nossa, o Vicky Muniz tá se achando. Nossa, o Sérgio Rodrigues viajou de cobrar isso numa poltrona que ele acha que ele é. Porque são universos onde a gente foi chancelado lá fora. E aí, passou a ser valorizado aqui. O Sérgio Rodrigues, eventualmente, não cobrava o que ele cobrava, o que hoje em dia custa uma cadeira dele. Porque o negócio valorizou pra caramba. Porque foi chancelado lá fora. Porque daí todo mundo começa a gostar. E aí… Você também tem os dupes nesse lugar do design, por exemplo. Você vai numa loja de móvel que seja um preço mais… Que não é uma loja de design assinado, né? Você vai ter peças móveis que são inspirados nos clássicos do design. Quem não pode ter um, tem o outro. Tem gente que não vai saber que aquele ali, na verdade, tem um original que alguém fez. Mas quem valoriza o design, eventualmente fala, bom, eu não posso ter aquela cadeira. Então eu vou ter essa aqui, que é parecida. Ou você vai falar assim, eu não posso ter aquela cadeira, então eu vou ter outra que não tem nada a ver. Porque eu quero, quando eu puder, ter a original. Então acho que o consumidor, ele é todas essas pessoas. Né? E eu tô falando desse paralelo do design, porque pra mim, eu acho que ele clarifica muito quando a gente pensa em dupes. Sim. Porque também acontece há mais tempo, né? Esse fenômeno. E eu acho que na beleza é a mesma coisa. Por isso que no fim… O que importa mesmo é que a pessoa quer uma maquiagem específica, que ela quer se maquiar mais, que ela entende a importância disso. Porque quando eu comecei, as pessoas não usavam tanta maquiagem. E assim, a acessibilidade também de você ter lojas em todo lugar. Porque antes era difícil até comprar
o produto, sabe? Então hoje o mercado ele evoluiu de um jeito, e eu concordo, a gente é bebê ainda, tem muita coisa A pra gente é um fazer. bebê e eu acho que lá nos Estados Unidos os dupes sempre foram levados de uma maneira mais séria, né, do que aqui no Brasil. Justamente por conta que lá nos Estados Unidos eu acho que a pessoa que, vamos supor, compra um produto da Elf, deixa de comprar da Charlotte. Então aqui eu acho que às vezes a pessoa vai lá e compra tipo um dupe baratinho, ela não tá comprando pra deixar, porque ela não ia comprar mesmo. Tipo assim, ela só tá comprando porque ela quer ter acesso àquilo e quer fazer a maquiagem que ela sabe fazer. Então, eu acho… Por isso que eu falo que aqui faz muito sentido em muitos momentos. E muitas vezes a gente fala sobre isso no mercado de uma forma mais aberta e tudo. Porque às vezes a pessoa nem ia comprar. Nem iria comprar, ela tá tendo um acesso. Sim. Então, Você abriu um portal ali Sim. de uma potencial consumidora que, às vezes, naquele momento, só tem acesso àquela faixa de preço. E aí, eventualmente, ela vai gostar, ela vai valorizar, ela vai evoluir na vida dela profissional. E aí, ela vai começar a querer outras coisas, né? E eu trabalhei com muitas marcas, você sabe, eu já trabalhei das mais caras até as mais baratas. E eu sabia que, tipo, a consumidora, que eu tenho certeza que você sabe a mesma coisa, que a sua consumidora que vai comprar lá aquele batom, ele não vai deixar, ela não iria comprar de qualquer jeito aquele outro. E a sua que talvez você tá mostrando esse daqui, você tá dando uma opção pra ela que ela não teria condição de comprar. Então eu acho que assim, no final do dia é sobre com quem você está comunicando, a forma que você está criando aquele produto, aquela conexão. As minhas seguidoras, hoje em dia, eu vejo que elas falam muito comigo sobre qualidade e acesso. Isso é um fato, assim. Eu busco ter qualidade, falar de produtos que vêm do Brasil, que busca realmente incentivar as fábricas, as embalagens internas, produtos internos, e sempre buscando o aspiracional. Por isso que eu viajo e acabo trazendo de fábricas da Ásia, da Itália, também produtos, porque a gente precisa de ter o aspiracional e trazer realmente essa ideia. Foi o que eu falei da Bruma, que você falou, nossa, é muito boa. A válvula, porque eu fui atrás para entender como que eu ia desenvolver esse produto, que é um produto mais caro na minha linha, assim como um pincel. Mas tem outros produtos que eu desenvolvo aqui no Brasil que a gente consegue agregar, né? Então, traz custo e benefício. Ai, perfeito. Eu acho que você me ajuda muito na minha próxima pergunta, porque eu queria saber como funciona o processo criativo na hora de criar um produto. Talvez quem esteja nos assistindo não faz ideia de quanto tempo demora e talvez não entenda nem na hora da precificação. Por que ela tá pagando R$60 naquele produto? Por que ela tá pagando 120? Eu queria que vocês contassem um pouquinho como funciona na marca de vocês. Eu sou apaixonada por maquiagem e eu sempre… assim, meu sonho era morar numa loja. Eu meio que realizei esse sonho, porque o meu acervo em Londres, ele é realmente uma coisa bastante ampla. Então, eu, por muitos anos, não tinha vontade de ter uma marca. Eu nunca tive vontade, porque eu pensava, já tem tanta coisa legal no mundo, que eu tinha mais vontade de ter uma loja, fazer uma curadoria de marcas e de produtos, e não ter a minha própria marca. E foram algumas experiências que eu vivi criando, né, o batom que eu fiz com a MAC, uma calça jeans, nada a ver, com a Hering, mas que eu percebi que coisas que estavam na minha cabeça tinham uma razão de existir. E aí que eu resolvi criar a Vicky Beauté, e sem perceber, é como se todos esses anos eu já tivesse criando o que seria essa marca na minha cabeça. Então, todos os produtos, os nossos produtos Hero, eles são muito conectados com coisas que eu sempre falei muito, né? Então, eu acho que isso é muito o fio condutor pra mim de pensar em produto. Acho que essa coisa de criar esses objetos que tem uma coisa que é uma conexão, que é muito subjetiva, né? Então, assim, a experiência… Eu penso muito no dupe nesse lugar. Com certeza vive isso também. Que, assim, a experiência de me apegar, me conectar com as embalagens que vêm da fábrica é muito difícil pra mim. Foi uma coisa que eu aprendi muito e desenvolvi nesses últimos 5 anos. De, tipo assim, separar as coisas. Porque vinha umas coisas numas embalagens que eu falava, mas eu não consigo gostar disso. Porque essa embalagem… Do produto em si ou só por conta da embalagem? Tipo assim, Porque a embalagem da tive que fábrica não é muito bonita. eu tive que aprender a dissociar o produto
da embalagem. Porque na minha cabeça, essas coisas sempre foram tão conectadas que eu não conseguia… O meu julgamento sobre o produto ficava enviesado por causa da embalagem, entendeu? Então eu acho que essa… Mas eu acho que é o que acontece na hora da compra das pessoas também. Você tá falando muito sobre o Talvez por consumidor. isso que você tenha criado. Mas é porque eu sempre fui essa consumidora. Sempre, assim, sempre, desde sempre. Então, eu passo… O meu processo passa muito por esses pontos. E aí tem muitas coisas, né? Como eu falei, assim, a gente tá construindo uma marca que ainda é nova. O meu conceito não é ter 1 milhão de produtos, então a gente sempre pensa muito assim, não quero ter também 1 milhão de cores. Eu tenho uma coisa de trazer pra facilitar um pouco, sabe? Então… Eu tenho sempre que ficar nesse pensamento de aonde que eu… Tem vários produtos que ainda falta eu lançar, né? E que a minha consumidora pede e que eu também tenho necessidade. Se eu for hoje em dia fazer 100% da minha maquiagem usando o Vicky Botê, eu não consigo, né? Então tem produtos que faltam. E eu quero ter esses produtos, claro. Mas, então eu acho que vai meio nisso. E tem coisas que demoram muito mais do que você achou que ia demorar. Tem coisa que, assim, é empacado e tudo acontece no desenvolvimento do produto. Tem uma questão de mínimo, então, assim, o meu volume não é tão grande. Então, eu tenho que pensar muito, fazer muita conta, fazer muita escolha, sabe? Eu acho que isso quando você vai evoluindo e vai tendo volumes, Mari Maria, você tá num lugar de fazer escolhas com muito mais… Mas sabe o que eu acho? Eu acho que você acabou ensinando muitas outras marcas com o Vicky Botê pela simplicidade, não dos produtos, porque os produtos são incríveis, a embalagem é incrível, a experiência é incrível, mas da forma simplificada que você trouxe diversidade. Quatro cores, todo mundo usa. O produto tem 3 cores, 3 pessoas de todas as tonalidades vão usar. Então, eu acho que você tira um pouco daquilo de que uma marca, para ser inclusiva, digamos assim, diversa, ela não precisa ter 800 cores. Entendeu? Porque eu acho que isso, até no final, para sua consumidora, é confuso. Porque muitas vezes eu falo assim, gente, eu acho que uma marca pode ter 20 tons de base, 25 tons de base e entregar cor para todo mundo, assim, para a maioria. Eu acho que não precisa ter 80 tons de base. Esse volume deixa a pessoa confusa. E às vezes pra marca é inviável. Então, pra mim é inviável. Sim, mas é muito bom ouvir isso. Não, porque é um trabalho que eu faço com cor, assim. Porque assim, quando eu recebo mensagem de alguma seguidora, o que ela me manda de contorno, que é o Stick Tudo, é o mistério. Então ela fala assim, aonde eu vou achar algum que seja mais acessível? Eu acho melhor você investir nesse. Se você já usa esse, investe nesse, porque eu acho que… para além, escolhe outro produto que seja mais acessível na sua necessaire e usa um produto que realmente foi pensado para praticidade. Não foi pensado para diversidade, foi pensado de forma prática. No dia do aniversário de Vicky Botê, eu falei que era o meu produto favorito porque eu vejo aquele produto como realmente tudo. Eu vejo todas as pessoas usando de todas as tonalidades de pele. Então, eu acho que para além da inclusão, você traz algo simplificado. Que as pessoas, elas vão olhar e vão falar… Nossa, tem 4 cores. Essa é a minha. Acabou. É fácil. Maravilhoso ouvir isso, gente. Muito feliz que tá gravado. Se essa parte não passar deu certo, no corte da Vicky. edição, vocês me mandam pro texto depois. Não, porque eu acho que precisa disso. E por outro lado, a gente tava falando com a Mari antes, né? Que ela gosta muito dessa inovação de trazer opções mais complexas. Então, assim, eu não vou falar nada, tá, Mari Maria? Tô quietinha aqui. mas eu gosto disso também. Tipo, você tinha uma boa cartela de cores da Cover Up. E aí, você mudou a embalagem. É aquela coisa que você gosta de fazer, né? Toda hora muda as coisas. O que acontece? Agora fala do seu processo. Fala seu Então, assim, se ela não processo. gostar de um bico, ela muda tudo, entendeu? Não, e eu queria saber também, porque eu acho que tem outros desafios quando você está comunicando para o público que você comunica, né? Sim. Pensando em volume, mas também em precificação. Bom, hoje em dia a gente está em mais de 5 mil pontos de venda. Então é muita coisa. Então a minha equipe ela é grande, assim, a parte operacional o Rudy poderia explicar melhor. Mas eu acho que assim, a parte do criativo é uma coisa assim, eu tenho um apego emocional, porque a minha história com maquiagem aconteceu muito cedo. Mais cedo que deveria, digamos assim. Aconteceu com 7 anos de idade. Então, assim, eu
tipo, sofria bullying na escola por conta das minhas sardas e eu me achava feia. Então eu queria arrumar o meu problema. E aí, o que eu fiz? Eu fui nas coisas da minha mãe, achei uma base. A base dela, ela não era super leve, não cobria minhas sardas. Achei um corretivo, aí eu misturei a base corretiva da minha mãe e fiz uma cobertura pesada. E desse dia em diante, com 7, 8 anos de idade, fui pra escola todos os dias usando maquiagem. Então, assim, a minha história com a maquiagem, quando eu fui construir o meu primeiro produto, assim, tirando o pincel, que o pincel foi o primeiro produto, quando eu fui pra base, eu não conseguia pensar em uma outra base que eu podia falar que é uma base corretivo. Porque eu queria que tivesse esse apelo, tipo, para aquela. Eu fiz muito direcionado pro meu emocional, assim, Pra sabe? meninas como você, né? Pra realmente alta cobertura, que trouxesse essa praticidade de você aplicar. E aí, o pincel também foi outro momento que eu sempre fui uma pessoa muito ligada a visagismo. Gostava de, tipo, equilibrar o meu rosto, porque eu tenho uma sobrancelha mais alta, mais baixa. E eu sempre fazia em formato de triângulo. E eu achava que encaixava melhor no rosto. Então, eu sempre fazia, tipo, triângulozinhos pra encaixando. E eu fazia, tipo, às vezes até vídeo brincando. Então, eu acho que o processo criativo, assim, de alguns produtos meus foi muito no sentido de um apelo emocional, assim. É um apego ali que eu tinha. Queria conectar também a seguidora com algo que eu realmente achava que poderia facilitar a vida dela de alguma forma. Tipo, o pincel é uma coisa que eu gosto muito, porque ele é um triângulozinho que encaixa e eu acho que ele é maravilhoso. Então, com a base, por isso que eu tava conversando com a Angélica. Ela tá falando porque eu tava falando de outro produto que eu vou lançar. Então, a base sempre foi uma coisa pra mim de dar profundidade, tom sobre tom. As minhas sardas são acinzentadas, então eu achava que qualquer base às vezes acinzentava as minhas sardas. Então foi um processo ali de aprendizagem, tipo, que eu fiz. O estudo da cartela, no começo, foi assim, eu construí a cartela pequenininha. E aí, quando eu fui ter um segundo momento com as bases, né, que eu queria me tornar mais inclusiva, ter mais tonalidades e tudo. Aí a gente investiu, tipo, eu investi pra gente ter uma consultoria pra ajudar nessa construção. A fábrica errou nas tonalidades e aí foi muito difícil pra mim, porque essa parte que eu falo assim, de você ter que realmente refazer um produto, recolher e refazer, é muito difícil. E aí eu trouxe essa cartela extensa, e isso que você falou é um movimento natural do mercado, onde as pessoas vão parar de fazer essas cartelas extensas e a gente vai trazer muito mais um educacional pra você conseguir, talvez através de uma mistura de base, talvez de um corretor específico, deixar a base perfeita pro seu tom de pele. Esse é o movimento, sabia? Que é tons mais assertivos, um estudo um pouco mais aprofundado ali, porque demorou pra gente chegar nesse momento, porque também tinha uma cobrança. Eu acho que até porque as pessoas, elas começaram a entender melhor tom, subtom, agora. Então, eu acho que essa assertividade que você traz em relação a subtom, tipo, eu acho que a sua cartela de base… É muito grande. Base líquida hoje é a maior, né? Líquida, 40, né? 41 tons, 41, é a maior. E… Para além de ter 40 tons, eu acho que tá tudo dentro de blocos onde as pessoas conseguem se identificar. Acho que também a sua cartela é a única que tem subtom avermelhado. Uma coisa que a gente não escutava falar até pouco tempo atrás. Então, as pessoas começaram a entender o tom e o subtom delas agora. Então, é hora de, obviamente, quem cria isso… enxugar. Compactar e trazer uma maneira inteligente de entregar isso pro público. Exatamente. Porque é muito difícil alguém que nunca comprou uma base ou compra pouquíssimas bases enxergar uma cartela de 41 tons. Não, é excelente, né, pro marketing, eu te falo, mas o comercial detesta. É impactante. O comercial detesta. E para o público final é difícil. O que eu acho que é mais importante é que esse movimento ele tinha que acontecer muito mais pro conceito da diversidade. Pra daí a gente ver que que os dois extremos do arco-íris estão contemplados, né, naquela cartela. O que não significa que isso só chega no último extremo, do mais claro pro mais escuro, na cor 80. Né? Você pode chegar nessa cor, como você falou, na 20, mas ela tá ali e você tem ali esse né, todo mundo contemplado. Eu acho que é a intenção.
Sim. Eu sempre falo isso quando a gente fala de racismo cosmético, por exemplo. Eu falo que é a intenção. A marca, ela precisa pensar no público mesmo. Não é sobre o quanto aquele produto vai vender, ou se… Ai, talvez para pele negra não venda tanto quanto para pele branca. Então, não… Eu sei que existe um investimento, existe ali uma conta muito grande por trás de tudo em relação ao quanto aquele produto vai entregar. Só que inclusão, bem claramente falando, é uma coisa que traz pertencimento, sabe? Então, assim, mesmo que o seu produto custe R$149 e o Stick Tudo faça tudo mesmo, realmente… A pessoa ela vai se ver ali naquele produto, mesmo que tenha 3 tons, entendeu? Então, não é sobre o quanto eu tenho a oferecer aqui nesse momento. A Fenty fez 50 tons e entregou na mesa em 2016, 2017, para falar, olha, todo mundo tem tom. Na segunda remessa da Fenty, quando a Fenty fez a base de Easy Drop, que era um combo menor, ela fez 25 tons. Isso não deixou de atingir todo mundo. Exato. Entendeu? Então é um estudo de mercado. Trazer todo mundo. Exato. E você mostra que a marca tá evoluindo num lugar de… Caramba, a gente é muito inteligente pra incluir todo mundo aqui nessa cartela. Entendeu? E eu acho que… Mari, imagina… Assim, hoje em dia, você é feliz com suas sardinhas. Ah, sou super. E eu acho que isso, na verdade, é porque a conversa vai muito além, né? Sim. Na verdade, é a coisa de você tinha uma necessidade… Sim. E até esse seu trauma, né, de infância… que você quis trazer uma coisa. E era um momento que a gente estava vivendo do mercado que ainda tinha essa coisa de com certeza. Uma maquiagem mais pesada. Hoje a gente já… Eu vou usar essa palavra com muita alegria. A gente já superou isso. Já superou Porque mesmo. eu acho que assim, óbvio que é importante ter uma opção de você ter marcas que fazem um tipo de base, de uma cobertura. Mas mais do que isso, é a pessoa se sentir bem na própria pele pra não querer fazer essa cobertura, né? Exatamente. Então, eu acho que isso traz toda uma outra estética, Não, né? e traz a questão da opção, né? Eu acho que, tipo, pra mim, quando eu era nova, era a única opção que eu tinha, era cobrir. Hoje em dia, se eu quiser cobrir, faz um rebocão lá. Mas eu também posso usar uma make mais leve e tudo. E você se sente bem, né? Exatamente. Mas foi a maquiagem que também me ajudou com esse processo. Por isso que hoje Mas beleza era uma necessidade. Beleza era uma necessidade. Não existia beleza que não fosse total cobertura. Você ficar… A gente começou a se divertir agora, mais né? padrão, você né? ficar Tipo, com… bonito é a pele sem nada. Eu lembro que as minhas clientes, elas falavam assim… Quando elas se maquiavam, e eu entendi depois de muito tempo que aquilo era uma problemática. Que elas estavam felizes quando elas olhavam nisso e eles falavam… Não parece eu. Eu me sentia mal. Porque eu falava, gente, não é pra você não parecer você. Sim. Gente, É pra tão você engraçado. ficar feliz, porque Sendo você tá muito mais linda, entendeu? sua Sabe o que é engraçado? A minha Diferente. leitora sempre foi o oposto disso. Porque eu sempre fui a pessoa que, tipo, eu sempre gostei de dar um realce, mas eu nunca gostei da coisa muito, muito pesada, muito transformadora. E eu tive uma vida de maquiadora também, né? Por 5 anos, que eu não falo muito sobre esse assunto, mas que era na paralela ali de meu trabalho de jornalista. E as minhas clientes eram um perfil que não gostavam da maquiagem profissional. Porque eu fazia uma coisa super público, não adianta. E no fim, eu público. acho que pra mim o que eu mais penso é, gente… Tem todos os perfis, tem gosto pra tudo. E eu acho que a gente tem que… O nosso trabalho é oferecer as ferramentas pra… o conteúdo, que, né? Deixa eu ver, fez um conteúdo. E as ferramentas pras pessoas… E educar a pessoa pra ela entender qual é a ferramenta que pra ela é melhor, né? Verdade. Acho que essa que é a construção da educação da consumidora. Gente, eu poderia ficar horas e horas e horas A gente também, conversando claramente. com vocês. Parece que a gente começou a gravar há 10 minutos, mas a gente tá chegando ao final. A gente falou muita coisa legal sobre esse mercado de beleza que tá super aquecido, sobre marketing, sobre criação. E no final das contas, eu acho que a nossa relação com os produtos é muito mais sobre afeto, né? E, enfim, o que eles podem nos proporcionar, não só de efeito na pele, mas de felicidade também. E aí eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que é uma pergunta que a gente quer deixar em todos os episódios, que é: qual é o melhor conselho de beleza ou autoestima que vocês já receberam e que vocês gostariam de passar para as leitoras da Glamour e para quem tá assistindo a gente? Ninguém é como você. Eu acho que eu aprendi isso ao longo
da minha vida na internet. Acho que 5 anos trabalhando na internet foi o que me impulsiona, é o que me mantém nesse mercado. Porque a comparação é muito grande. A comparação sobre conteúdo, sobre beleza, sobre consumo. A gente se cobra o tempo inteiro e beleza é um mercado extremamente aquecido, como você falou. Tem coisa nova o tempo inteiro, toda hora. E eu acho que ninguém vai fazer o que você faz. E se as pessoas gostam do que você faz, é o suficiente. Eu acho que eu não recebi esse conselho, mas é o que eu acredito ser, assim, a grande chave da autoestima. Que é você aprender, e é um exercício diário, porque eu não acho que isso cai do céu. A ser feliz na sua própria pele, se sentir bonita, de dentro pra fora. Porque eu acho que a segurança e a autoestima é de dentro pra fora. E você acaba emanando isso. E eu já conheci tantas pessoas na minha vida que são, assim, consideradas ícones de beleza. E que tem autoestima baixa. E você vê como essas coisas… A estética não tá vinculada à beleza, sabe? Óbvio que existem padrões, mas… No fim, as pessoas que são seguras, que não se levam tão a sério, sabe? Que não passam o dia olhando no espelho, vendo os defeitos, ou vendo a foto falando, nossa… Eu acho que é uma leveza, de certa forma, que eu sempre busquei exercitar na minha vida. E que eu também busco muito trazer na Vicky Botê como marca. Porque eu acho que, assim, dá para as coisas serem mais fáceis, sabe? A vida já é tão difícil. Então, assim, você fazer o que tá a seu alcance, né? Eu acho que usar as ferramentas… Por isso que eu sempre fui apaixonada por beleza e por maquiagem. Porque eu acho que elas são ferramentas pra gente usar a nosso favor. Não pra ser uma prisão. Então, assim, se você vai sair na rua sem maquiagem… Você tem que também tá ok. Ou você vai fazer uma coisinha ou outra ali, sabe? Acho que é exercitar isso. Porque de fato, é um trabalho diário. E óbvio que você tem dias que você tá tipo… Nossa, tô horrorosa hoje, tô inchada. Minha pele tá causando. E eu tenho que gravar um vídeo. Você não tá… Você tem dias melhores, todo mundo tem dias melhores e piores. Mas acho que é um exercício diário de… Mas saiba celebrar os dias melhores também. Porque as pessoas não celebram, sabe? As pessoas não celebram. Sim, e você, Exatamente. Mari? Então, eu acho que é muito o que a Vicky falou. Eu acredito muito na beleza estar associada com a autoconfiança, sabe? Hoje eu olho pra trás, olho minhas fotos pequenininhas e falo, poxa, ela era linda, maravilhosa, que besteira. Por que eu me vi assim? Eu acho uma besteira, né? Mas eu não anulo a dor dela, mas eu acho uma besteira hoje em dia, quando eu volto pra trás. Porque, na verdade, eu não tinha autoconfiança. Então, a beleza tá muito associada à autoconfiança. Depois que eu comecei a ficar autoconfiante, assim, de entender, assim, de dentro pra fora, igual você falou. Me entender o meu local de dentro, assim, o quanto eu gosto de estar com as pessoas, o quanto eu gosto de fazer o outro se sentir bem, o quanto a minha companhia pode ser desejada também por outra pessoa e também por mim mesma, por ficar sozinha e curtir aquele momento e aquele autocuidado. Então, o autocuidado também me ajudou muito a ter autoconfiança. Então, o que eu falo para as pessoas, o que eu sempre falo para minhas irmãs, falo para minhas amigas, cuide de você, se toque, cuide do seu cabelo, cuide do seu rosto, olhe no seu olho, porque a gente olha tanto no olho dos outros, né? Eu acho que olhar no espelho não seja um olhar de julgamento, sim um olhar de olho no olho, de falar assim, deixa eu desenhar os seus traços, deixa eu ver como é lindo os seus traços. Então, eu falo muito isso e eu gosto de repetir, esteja perto de pessoas que estimule isso em você. Que aumente a sua autoestima desse jeito, de uma forma carinhosa. E é isso. Total, e eu queria fazer só mais um adendo. Eu acho que a gente tem que lembrar, a gente tem que pensar nisso, porque a gente trabalha com isso. Mas eu também penso muito nas gerações novas que estão vindo, nascendo já na tela e nas redes sociais, tendo muito acesso a conteúdos e essa coisa de se comparar e etc. Eu acho que a gente tem que lembrar que a vida real é a vida. E que o que tá na tela não é a vida real. Então, assim, você não pode fazer as coisas pra tá bem no vídeo e isso ser sua prioridade versus a vida, né? E eu acho que é por isso que as pessoas me encantam muito mais na vida real do que no vídeo. Quando você conhece alguém, você fala, gente… Porque a gente é… energia também, né? Então, assim, não é só aquela coisa… E vídeo já vem muito mais da personalidade. Mas foto é uma coisa plástica. E assim, já vai ser tudo AI, entendeu? Então, assim, o que a gente é como humano, né? Acho que isso é uma coisa pra gente pensar muito, assim. Óbvio que todo mundo quer estar bem no vídeo, sabe? Você capricha na iluminação, porque é óbvio que a gente quer estar bem no vídeo. Né? Mas pensar que…
o negócio o exercício é pra vida real e não pra tela. Eu acho que é muito importante também. Aproveitando o que você disse, você é chiquérrima. E eu chamei a Mari Maria de farofeira. Não, mas eu sou mesmo. Eu retiro, tá, gente? É porque não, é porque a fanbase dela é assim, vem correndo atrás. Não, então, gente, para, são todas para, chiquérrimas. Fala assim, nós somos, amiga. Fala pra mim, me bota junto. Mas perto disso, amiga. Não, mas é porque, amiga. Perto disso aqui é meio difícil, Não, mas eu né? acho que a gente chegou a um consenso que todo mundo aqui é muito original, tá? Na hora de comunicar, na hora de criar produto. Eu tenho a ideia de que ser quem a gente é e tantos anos na internet comunicando tanto tempo, sendo quem você as pessoas que te acompanham têm identidades próprias, é muito legal. Sim. Tipo, eu te acompanho há muitos anos. E eu não sou como você, eu tô com a cara 5 quilos de base. Mas eu vou te defender, tá? Eu mais gosto. Mas amiga, eu tô deixa eu te feliz, defender. entendeu, É porque amiga? quem não me conhece pessoalmente, é porque eu sou aquela pessoa. Eu pareço uma pipoca pulando na panela. ela é 1,50m, pulo e falo e não paro de eu falar. Eu caio no training Não, mas topics, eu te tá? defendo, Por causa tá? disso Eu te aqui. defendo. favor. Pois eu, com meus 1,55m, eu vou na guerra por você. Você E aí fica vai nas viralizar o trincheiras. episódio. Vamos viralizar. Não deixa, amiga. Fica tranquila. Angélica pode me chamar de… Não, é porque perto da Vicky a gente tem uma… né? Amiga, quem me conhece das antigas do YouTube sabe, eu começava o vídeo dançando, aí eu, ai, mas tristeza. Assim, hoje a gente faz a linha fina, entrega o que é necessário. É, porque a Vicky tá aqui. Não, mas no off a gente continua, tá? Maravilhosas. Gente, Até ela ir embora, depois a gente conversa. olha, gente, eu acho que o meu conselho pra quem está nos assistindo é use blush. Não há nada no mundo que não possa ser resolvido com um pouquinho de blush. Elas lancem blush. Ah, fica tranquila, vai blush. ter. Toda semana. Pra aumentar minha coleção, a minha coleção Ela é compra muito todas. extensa. Mas realmente, eu acho que quando a gente se maquia, bota um pouquinho de cor, tudo melhora. Não tem um dia que eu não me maquie que fale, não, agora eu vou resolver, eu vou dar conta de tudo e tudo vai dar certo. Cara, isso aí. A maquiagem tem esse poder e é real. É real. É muito real. Gente, esse foi mais um episódio do nosso videocast Jornada de Beleza da Glamour. Eu encontro vocês no próximo pra gente ter mais conversas reais como essa. Se você ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, siga a gente nas redes sociais pra acompanhar as próximas novidades e os próximos episódios que vem aí. Um beijo e até a próxima! Esse videocast é produzido pela Glamour Brasil e gravado na Zamundo Studio.